Boa noite. Boa noite. A polícia do Paraná indicia Luiz Felipe Manweiler pelo homicídio qualificado da advogada Tatiane Spitzner. Uma mulher que morreu depois de um procedimento estético tinha contado a um amigo sobre a possibilidade de se submeter à aplicação de silicone industrial. O Ceará tem o 5º dia seguido de ataques criminosos a prédios públicos. Um carro de polícia atropela 4 pessoas no Paraná. Morre o jurista Hélio Bicudo, que foi filiado ao PT e pediu o impeachment de Dilma Rousseff. Imagens de satélite indicam que a Coreia do Norte estaria descumprindo o compromisso de parar de fabricar mísseis. Cresce a legião de brasileiros que trabalham por conta própria. O governo anuncia mais uma campanha de vacinação para conter o avanço do sarampo e da polio. Um avião com 101 pessoas cai no México. E as primeiras informações são de que todas sobreviveram. O Jornal Nacional está começando. A polícia do Paraná indiciou hoje por homicídio qualificado o biólogo Luiz Felipe Manweiler, viúvo da advogada Tatiane Spitzner. Ela foi encontrada morta no apartamento do casal, no interior do estado. Luiz Felipe Manweiler foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel que não deu chance de defesa à vítima. O delegado que cuida do caso também indiciou o marido de Tatiane Spitzner pela suspeita de ter mudado a cena do crime ao apagar manchas de sangue, roubar o carro da advogada para a fuga e por feminicídio, crime de ódio pelo fato de a vítima ser mulher. O inquérito levou em conta imagens das câmeras de segurança, gravadas na madrugada da morte de Tatiane, que não foram divulgadas. Circuito interno de câmeras que mostram agressões brutais, cruéis contra a vítima. Não só no elevador, mas no período, no momento que eles chegam ali e discutem e ele agride ela brutalmente na garagem. O relatório da polícia aponta ainda que, além dessas agressões, há indícios de que Tatiane Spitzner foi esganada pelo marido. Laudo de exame de local de crime foi concluído pelo Instituto de Criminalísticas e apontou também evidências claras da ocorrência desses crimes. Entre elas, marcas evidentes no pescoço da vítima. As marcas são claríssimas. O que indicariam aí essas marcas? Indicariam nas laterais do pescoço da vítima, é um indicativo de esganadura, sim. A advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta no apartamento onde morava com o marido na madrugada do dia 22. Desde então, ele está preso, suspeito de ter jogado a mulher do 4º andar do prédio e ter levado o corpo para cima. Luiz Felipe nega. Diz que a mulher se jogou da sacada. O relatório entregue hoje à Justiça é parcial. Ainda faltam os resultados dos exames de necropsia, exames no carro de Tatiane, nos celulares do casal e a conclusão da perícia sobre a queda. O inquérito agora vai ser analisado pelo Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia contra Luiz Felipe Manweiler. Hoje, o advogado da família de Tatiane apresentou mensagens encontradas no celular de uma amiga. De acordo com a defesa, as conversas se referem a Luiz Felipe. No dia 6 de março, ela escreveu: "Estou acabada, amiga. Tive uma conversa feia com Luiz Felipe ontem. Só me falta coragem para encarar o divórcio." A conversa continua. "Grosseiro, estúpido, falou que tem ódio mortal de mim, que não sabe quando vai passar a raiva, que não quer falar comigo." No dia 4 de junho, Tatiane escreveu: "Um divórcio em andamento. Estou bem perdida, na verdade." Mais tarde, no mesmo dia, a amiga comentou: "Pense, meu amor, na sua vida, o que você quer para você." Tatiane respondeu: "Queria ele sem dar em cima de ninguém, sem me maltratar, mas pedir o simples é muito." A defesa de Luiz Felipe Manweiler afirmou que não teve acesso ao relatório final do inquérito e que por isso não iria comentar. A defesa de Luiz Felipe disse ainda que as mensagens apresentadas pelo advogado da família de Tatiane estão fora de contexto e que só terão valor jurídico depois que o celular passar por uma perícia. A polícia do Rio está investigando a morte de uma mulher que
que admitiu a um amigo a possibilidade de se submeter a um procedimento estético com silicone industrial. O Jornal Nacional teve acesso à mensagem gravada em que ela disse isso. Essas imagens mostram a modelo Maiara da Silva dos Santos chegando bem a um hotel no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Ela estava acompanhada de uma amiga, Thaisa Pimentel Esteves. Nessa outra imagem, Thaisa aparece entrando com pressa no elevador. Maiara ainda está no quarto. Em seguida chega Ohana de Lima Diniz. Menos de 2 horas depois, Maiara sai amparada por Ohana. Nas imagens também estão Thaisa, a mãe dela, e Valéria dos Santos Reis. A polícia suspeita que Valéria tenha feito o procedimento em Maiara. Na saída do elevador, é possível ver Thaisa e a mãe, Márcia, carregando mala e sacolas. Elas levam Maiara para um apartamento. De lá, chamam uma ambulância e Maiara é levada para o hospital, mas ela não resistiu. A polícia abriu inquérito para investigar a morte suspeita. No laudo preliminar do Instituto Médico Legal, consta que Maiara tinha sinais de um procedimento nos glúteos. O laudo que nós temos é que havia 2 furos, um em cada nádega, e com um líquido oleoso saindo desse furo. Nós tivemos acesso com exclusividade a uma mensagem de áudio de Maiara. Ela admite para um amigo que está pensando em passar por um preenchimento e quem aplicaria o produto usaria silicone industrial. Ela falou para mim que não ia mentir para mim, que ela joga silicone industrial mesmo, entendeu? Que ela não tem por que mentir para mim, falou para mim a verdade. E vai de mim, se eu quiser colocar ou não. Usar silicone industrial em pessoas é crime contra a saúde pública. Os médicos dizem que o produto não é absorvido pelo organismo e pode matar. Maiara morava na Dinamarca. Amigos disseram que ela veio ao Brasil para fazer vários procedimentos estéticos. Em depoimentos à polícia, as mulheres que estavam com Maiara no hotel contaram que ela ia fazer uma drenagem linfática e que passou mal no caminho para a casa de Ohana. A mulher que faria a drenagem, Valéria dos Santos Reis, vai depor amanhã, em outro caso que ganhou repercussão. Os investigadores descobriram que Valéria encaminhava clientes para a massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, a Pati Bumbum, que é suspeita de aplicar silicone industrial em mulheres. Sobre a morte de Maiara, o delegado diz que ainda há muitas contradições, mas tudo indica que algo aconteceu no quarto do hotel. Ela entra bem, sai mal. E ao invés de ser levada para o hospital, esse lapso temporal pode ter feito toda a diferença entre a vida e a morte dela. A polícia do Ceará prendeu mais 5 suspeitos de participação na onda de violência que aterroriza o estado pela segunda vez em 4 meses. Nos últimos 5 dias foram mais de 30 ataques a ônibus e a prédios públicos. O alvo de todos esses disparos foi uma delegacia de polícia em Fortaleza. Lá dentro, 2 inspetores tiveram que se proteger dos tiros. Quase ao mesmo tempo, na madrugada de hoje, pelo menos 6 carros que estavam apreendidos foram incendiados em frente a outra delegacia na região metropolitana. Tentar ter acesso às imagens de segurança das câmeras daqui da delegacia, né, para a gente consegue identificar o possível autor do incêndio. Bombas e tiros atingiram outras delegacias nos últimos 5 dias. Já são 16 ataques a agências bancárias, prédios dos Correios e secretarias de governo. 150 motos que estavam no pátio do Detran também foram queimadas. A gente tem medo porque já está inseguro para a polícia. Imagine para a gente que está aqui na circunvizinhança, né? Imagine para a gente, né? Desde sexta-feira, os criminosos queimaram 16 ônibus. Hoje de manhã, a polícia reforçou a segurança nos terminais e escoltou alguns coletivos. Todo mundo apreensivo, com medo de pegar ônibus, mas tem que se submeter. Quando eu pego o ônibus, já é pedindo proteção a Deus, porque as autoridades ninguém pode pedir. É a segunda onda de ataques em 4 meses. Em março, 10 ônibus e 3 prédios públicos foram alvo dos criminosos durante 2 dias. Eles ainda queimaram 50 veículos apreendidos. Na época, 6 pessoas foram presas. Tudo isso num ano marcado pela violência no Ceará. Já foram 7 chacinas com 48 mortes. Entre elas, 14 assassinatos numa casa de forró em janeiro e 7 numa praça de Fortaleza 2 meses depois.
Quase 2.400 pessoas foram assassinadas no primeiro semestre, 80 mais que no mesmo período do ano passado, quando o estado registrou o maior número de homicídios da história. 8 suspeitos foram presos desde o início dos ataques. Assim como as chacinas, os acontecimentos dos últimos dias também são atribuídos a integrantes de facção criminosa. Os atentados, dessa vez, seriam uma vingança pelas mortes de 3 homens durante uma ação policial semana passada no interior do estado. O secretário da Segurança descartou a necessidade de pedir reforço das Forças Armadas para conter os ataques. O Estado não está refém, né? Então não é colocar mais algumas centenas que vai resolver o nosso problema. O problema é o desafio vai ser resolvido com essa continuidade de trabalho, a continuidade do avanço das ações, e a gente não vai recuar em ação nenhuma. Mas a população assustada quer mais segurança. Nos bairros, segurança não tem. A gente sai de casa com medo, né? Medo, a gente sai assustado. No norte do Brasil, Roraima teve a segunda noite seguida de ataques criminosos. Foram lançadas bombas caseiras na prefeitura de São Luís, no sul do estado. E houve também um incêndio num ônibus em Boa Vista. O transporte só voltou ao normal hoje de manhã. A Polícia Militar afirma que a ordem saiu de dentro do presídio em reação a uma vistoria. O Jornal Nacional de ontem mostrou a situação de terror enfrentada por cidadãos cariocas numa área da cidade em que traficantes de drogas estão em guerra aberta contra milicianos. É uma rotina diária de fogo cruzado, de tiroteios. Mas muitos moradores de favelas são submetidos também à violência de quem deveria oferecer proteção. Policiais desonestos. A reportagem que você vai ver agora traz depoimentos colhidos ao longo de um mês e revela um quadro que, segundo a Anistia Internacional, é comum em várias cidades brasileiras. A polícia não deixa você entrar na sua casa. Isso não existe, cara. Isso não existe. Eles querem entrar na casa da gente a hora que quer, da forma deles. Se não abrir, eles arrombam, fazem estardalhaço, usa banheiro, come o pouco que a gente tem. Ainda zomba quando a pessoa chega. Pode entrar, fica à vontade, como se a casa fosse deles. A polícia, quem entrou lá foi a polícia. Roubaram minha casa, quiseram quebrar minha televisão, deram soco com um fuzil na minha mesa. Mandaram a minha família ficar no último cômodo e espancaram um menor. Os moradores contam que os abusos são mais frequentes durante operações em busca de bandidos que feriram ou mataram policiais nas redondezas de uma determinada favela. São as chamadas operações vingança. Além da invasão de casas sem autorização da justiça, há relatos de xingamentos e até mesmo de agressões físicas no meio da rua. Eu me deparei com ele sangrando muito. Falei, o que foi, meu filho? Os policiais me pegaram, eles me bateram, levaram meu dinheiro. Essa moradora da Rocinha diz que o filho foi agredido enquanto voltava do trabalho por policiais do batalhão de choque e que, além das agressões, os PMs fizeram ameaças. Vocês metem o pé, e se a gente pegar vocês na rua, a gente vai esculachar, e se denunciar, a gente mata vocês. Um serviço de denúncias de violência pelo celular, o Defesap, já recebeu 360 relatos nos últimos 2 anos. 111 casos foram encaminhados às autoridades para investigação, mas até agora nenhum agressor foi responsabilizado. Vocês invadiram a propriedade. Ali dentro da casa do morador dando tiro. Nós orientamos esse cidadão sobre quem procurar para levar à frente essa denúncia e encaminhamos essas provas para os órgãos de controle. Então, uma grande dificuldade que a Defensoria vai enfrentar é a formalização das denúncias. O morador, ele vive sob dupla intimidação. Ele tanto sente medo de criminosos que atuam ali, quanto ele sente pavor dos agentes estatais. A Anistia Internacional diz que a vingança de policiais é um crime que se repete e que não acontece só em favelas do Rio. A gente já identificou casos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Fortaleza, em Belém. É muito importante que as autoridades nos diversos estados não lidem com as chamadas operações vingança como casos isolados e precisam olhar também para o comando dessas unidades de policiais que estão fazendo essas operações vingança. Porque o policial, ele responde de alguma maneira ao comando daquela unidade. A mãe que teve o filho agredido na Rocinha decidiu denunciar os PMs. O
caso já chegou à justiça. Eu não tive coragem, eu tive medo. O medo me levou a denunciar. Porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu criei com muito suor, muita garra, muita dificuldade e jamais deixei ninguém encostar nos meus filhos, ninguém. A Polícia Militar do Rio declarou em nota que as operações seguem protocolos rigorosos no respeito aos direitos humanos e que as denúncias dos moradores são apuradas pela Corregedoria Interna da corporação. A polícia de São Paulo prendeu 13 suspeitos de roubo de cargas. Os bandidos ficavam de olho nas portarias do polo petroquímico de Mauá, na Grande São Paulo, e escolhiam carretas para roubar. Com autorização da Justiça, a polícia gravou o que eles combinavam por telefone. Então, nós vimos lá dentro, lá, você viu aqui tá lona preta lá dentro, tá pra sair, né? Vamos esperar, nós vai parar de quebrar, ficar esperando, entendeu? As cargas preferidas eram alimentos, cabos de cobre, bobinas de aço e polietileno, esses grãos brancos usados para fabricar plástico. Durante a investigação, a polícia encontrou este caminhão roubado e prendeu 3 ladrões. Depois de preso, um dos bandidos deu a ordem para liberar o motorista, que estava sequestrado. Dispensa a vítima aí que nós estamos mocando aqui, entendeu? Eu tô mocando, tio. Eu não vou dispensar. Segundo a polícia, a quadrilha funcionava como uma empresa, com gente para cuidar do dinheiro, da contratação de ladrões e da escolha dos compradores. Ontem, esse homem, apontado pela polícia como chefe, foi preso com uma carga roubada. Hoje, mais 12 pessoas foram para a cadeia. Esse empresário, suspeito de ser um receptador, está entre elas. A polícia diz que a quadrilha tinha uma clientela grande de receptadores. São empresários que compravam as cargas roubadas. Depois das prisões de hoje, haverá uma nova fase e cerca de 50 empresas vão ser investigadas. Qual que é o peso dos receptadores na ação do roubo de carga? Hoje em dia, vamos dizer assim, que é a mola propulsora, né? O receptador hoje ele é a principal motivação do crime do roubo, propriamente dito, acontecer. Comprar carga roubada é crime de receptação. A pena vai de 1 a 4 anos de prisão. Uma semana atrás, o mundo todo divulgou fotos tiradas por satélite que indicavam que a Coreia do Norte estava desmontando uma base de desenvolvimento de mísseis nucleares. Agora, uma reportagem do jornal americano The Washington Post lançou uma suspeita de que os norte-coreanos estariam construindo mísseis em outro ponto do país, ou seja, descumprindo o compromisso assumido com os Estados Unidos. As fotos de satélites americanos mostram o movimento numa instalação perto da capital, Pyongyang. As imagens indicam que o programa nuclear do regime de Kim Jong-un continua ativo, justamente no local onde foi construído o primeiro míssil balístico intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos. Os serviços de espionagem estimam que 1 ou 2 mísseis estejam sendo finalizados. Em junho, depois do encontro com Kim Jong-un em Singapura, o presidente Donald Trump disse que a Coreia do Norte não era mais uma ameaça nuclear. Só que durante o encontro, Kim Jong-un não assinou nenhum documento prometendo eliminar o arsenal atômico. Ele e Trump apenas concordaram em trabalhar para a desnuclearização da Península Coreana, sem dar qualquer detalhe. Na semana passada, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse no Senado que Trump ainda está otimista, mas reconheceu que a Coreia do Norte continua produzindo combustível nuclear. Disse também que os Estados Unidos não vão deixar as negociações se prolongarem indefinidamente. Informações obtidas pelas agências de espionagem americanas indicam que os norte-coreanos não pretendem revelar quantas bombas e mísseis possuem e nem permitir a visita de inspetores internacionais. Mais de 500 pessoas que estavam isoladas na encosta de um vulcão conseguiram voltar para as áreas seguras na Indonésia. Os turistas faziam trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, durante o terremoto no domingo. Socorristas ainda não conseguiram retirar o corpo de um montanhista indonésio atingido por uma pedra.
8 pessoas morreram e 16 são consideradas desaparecidas nos incêndios florestais do estado americano da Califórnia. Até agora, os bombeiros conseguiram controlar menos de 1/3 dos focos que atingem a costa oeste dos Estados Unidos. Enquanto centenas de construções viravam cinzas, quase 40 mil moradores tiveram que deixar a região. Em São Paulo, a chuva que cai desde ontem não foi suficiente para mudar a situação provocada pela estiagem num dos rios mais importantes do estado. Seria até bonito de ver se toda essa espuma branca não fosse sinal de poluição. Nos últimos dias, ela tomou conta de parte do rio Tietê, no interior de São Paulo. Vem da concentração de todos os poluentes, detergentes, sabão, saponáceos, toneladas desses produtos que são usados por mais de 20 milhões de habitantes na região metropolitana, dão nesse resultado que a gente está vendo aqui. No período do inverno, a espuma demora mais para se dissipar. Neste ponto, em Cabreúva, não dá nem para ver a cor da água. Além da espuma, a estiagem revela também a sujeira jogada no Tietê. Todos os dias, são despejadas na região metropolitana de São Paulo 480 toneladas de esgoto, resíduos e lixo. E tudo isso desce em direção ao interior paulista. Nas margens, há milhares de garrafas PET acumuladas. Faz mal, né? A gente passa aqui, a gente sente o cheiro da espuma, do mau cheiro que vem dele, né? Na época da chuva, a água do Tietê chega bem pertinho aqui desse mirante. Agora, com a seca, esse lugar serve para a gente observar como é que a falta de chuva mudou completamente essa paisagem. As pedras voltaram a aparecer, uma cena que não era vista por aqui desde 2014, ano de uma das maiores estiagens da história do estado de São Paulo. O nível do Tietê já baixou 4 metros em Salto e com a estiagem, a qualidade da água ficou ainda pior. Segundo um levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica, no trecho entre Cabreúva e Salto, onde o índice era regular e ruim, agora está péssimo. A água não tem oxigênio e o rio está morto, esperando a chuva voltar. Acaba pegando até mesmo o sistema respiratório, quem tem alergia, né? Porque é uma poluição, porque não quer, é uma química que sai do rio, né? A chuva das últimas horas em São Paulo acabou quebrando uma estiagem de quase 50 dias. A Eliana Marques traz para a gente as informações. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bonner. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Olha, para ser mais precisa, São Paulo ficou sem chuva por 47 dias. Foi o 6º período mais seco da história da capital paulista, desde que o levantamento começou em 1961. Em 24 horas, choveu a metade do normal para o mês. E também choveu na principal represa da Grande São Paulo, Cantareira. A gente mostrou a situação dela ontem, mas nem a chuva impediu a represa de secar um pouco mais. Hoje também choveu forte no interior paulista. Em Nova Campina, o granizo danificou mais de 500 casas. E em Japaratinga, no litoral norte de Alagoas, a chuva provocou alagamentos. Mas como faltou chuva na maior parte do mês, julho terminou assim, seco na maior parte do Brasil, o que é normal. Só mesmo aqui no litoral do Nordeste, entre São Paulo e a região sul, nessas áreas em laranja, é que o mês deveria ter sido mais chuvoso. E agosto, que começa amanhã, promete mais seca. Comparando com o normal aqui para o mês, o Rio Grande do Sul chama a atenção. O normal é ter chuva acima da média, mas em agosto desse ano, olha, o Rio Grande do Sul deve ficar devendo chuva. Bonner. Então, é uma preocupação para o Brasil inteiro essa seca que vai persistir, né, Eliana? Vamos ver como é que fica a situação para amanhã especificamente. Vamos falar então aí do Rio de Janeiro, porque tem chuva para vocês agora à noite, principalmente na madrugada. Espírito Santo e Vale do Rio Doce podem ter chuva forte também e chuva na madrugada ainda aqui no litoral de São Paulo. Porto de Santos ficou fechado por 3 horas e meia por causa de ventos fortes hoje e foi reaberto só no finzinho da tarde, segundo a Capitania dos Portos. Amanhã esfria mais no sudeste e também no sul. Aqui em São Paulo, Garoa, Rio, BH e Vitória com chuva e Porto Alegre com sol, mas por lá o sol não esquenta nada. A geada pode atingir mais cidades gaúchas e nevoeiros estão sendo esperados entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Mato Grosso. Na maior parte da região norte, também no litoral nordestino, aqui entre Maranhão e Alagoas, possibilidade de chuva
com grandes volumes em Natal, no Recife e em João Pessoa. Em Boa Vista, pancadas de chuva a partir da tarde. Em Manaus, pouca chuva. Mas onde a secura incomoda mesmo é em Brasília e em Goiânia. As duas terão um amanhecer gelado, olha só. Mais à tarde vai ser bem quente, Bonner, máxima de 33 graus em Goiânia. Essa notícia é para Juliana Morrone, que está de volta a Brasília amanhã. Obrigado, então, Eliana. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. E a partir do dia 6 de agosto, todas as crianças com no mínimo 1 ano de vida e que ainda não completaram o 5º aniversário poderão receber nos postos de saúde as doses da vacina contra a pólio e o sarampo. A campanha atinge até quem já foi imunizado. O Ricardo sabe muito bem como é viver com as consequências da pólio. Ela dificulta o meu caminhar, né? Então vários esportes eu não tinha acesso. Várias outras oportunidades que eu deveria ter, eu não tive em virtude da paralisia, dessa sequela que me deixou durante a vida toda, né? O último registro da pólio no Brasil foi há quase 30 anos, em 1989. Uma doença que pode ser evitada com uma vacina. Mas a vacinação tem caído. A do sarampo também está bem abaixo do esperado. E essas doenças, já eliminadas no país, voltam a preocupar. Amazonas e Roraima, por exemplo, enfrentam um surto de sarampo. A poliomielite é transmitida pela secreção da tosse, pelo espirro, pela fala, pela respiração de pessoas infectadas e também pelo contato com objetos, água e alimentos contaminados por fezes. O sarampo também é transmitido pela tosse, pelo espirro, pela fala de infectados. É grave e pode matar. Por ser muito contagioso, é necessário que pelo menos 95% do público-alvo sejam vacinados. Abaixo dessa meta, basta uma única pessoa não imunizada para o risco de contágio. Ela pode contrair o vírus trazido por uma outra pessoa infectada. No ano passado, apenas 70% do público-alvo tomaram a 2ª dose da vacina. 20 estados e o Distrito Federal não alcançaram a meta. Em todo o país, já foram confirmados 822 casos de sarampo, com 5 mortes, em Roraima e no Amazonas. A grande maioria dos casos transmitida por venezuelanos que não foram vacinados. A culpa não é de quem entrou no país. A culpa é nossa de estar com cobertura baixa. Se o Brasil, se a nossa população tivesse adequadamente vacinada, não havia sarampo que causasse surto, a entrada de imigrantes que causasse surto no nosso país. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a pólio, que começa na próxima segunda-feira, pretende vacinar 11 milhões de crianças de 1 ano de idade a menores de 5 anos. Aquelas que não tomaram nenhuma dose contra a pólio deverão tomar a vacina injetável. As que já tomaram 1 ou mais doses vão receber a oral, a gotinha. Contra o sarampo, todas essas crianças deverão receber uma dose da vacina tríplice viral, que protege contra a doença e também contra a cachumba e a rubéola. A única exceção é para as crianças que já foram vacinadas contra o sarampo nos últimos 30 dias. E não existe qualquer motivo, qualquer justificativa para não vacinar uma criança. O importante é ficar de olho nas notícias falsas. Vacina faz mal para a saúde, que vacina mata, né? Eu acho que esse é o principal equívoco que as redes sociais acabam circulando, né? Então, ao receber uma notícia dessa, você deve primeiro consultar sites confiáveis e não ficar repassando essas notícias, porque elas assustam e elas acabam criando uma insegurança na população, achando que vacina faz mal para a saúde. Vacina só faz bem. Vacina protege e salva vidas. E não é somente a redução na cobertura das vacinas que acendeu o alerta. O Ministério da Saúde tem números que mostram o aumento da mortalidade infantil pela primeira vez desde 1990, por causa da Zika e da redução do número de nascimentos. A seguir, cresce a legião de brasileiros que trabalham por conta própria. Morre o jurista Hélio Bicudo, que foi filiado ao PT e pediu o impeachment de Dilma Rousseff. O desemprego no Brasil caiu, mas não é necessariamente uma notícia para ser comemorada. E o Pedro Bassan explica por quê. O número de brasileiros nessa fila já foi maior. O desemprego no Brasil caiu de 13,1% para 12,4%. Mas o emprego formal também diminuiu.
A queda parece pequena, de 0,2%. Só que o número absoluto de pessoas com carteira assinada é o menor em 6 anos. O emprego por conta própria foi o que mais cresceu durante a crise. E hoje, o IBGE divulgou um perfil desse trabalhador. 8 em cada 10 estão na informalidade. São brasileiros como o Renan, que perdeu a segurança da carteira assinada e teve de enfrentar o desafio de conquistar a atenção de compradores apressados. Distribuí bastante currículo na área que eu trabalho, como mensageiro, não consegui, aí vim para a rua. A única esperança, meu dinheiro estava acabando, aí eu tive que vir para a rua. As profissões de quem trabalha por conta própria são muito variadas e a renda é desigual. Um abismo separa os trabalhadores com o CNPJ, que recebem em média R$ 3.060, mais do que o dobro do que aquele que não tem registro formal. Além disso, a Luciana aprendeu na prática que trabalhar por conta própria muitas vezes é conviver com a incerteza. Emprego? Muito difícil. Não tem. Passei a trabalhar na rua para defender o pão e o leite dos meus filhos, né? Que a gente precisa. Mas, às vezes, acontece o quê? De não vender. A notícia da queda no desemprego veio acompanhada de um recorde que não pode ser comemorado. São mais de 65 milhões de brasileiros que não trabalham e nem estão procurando emprego. Um exemplo são os postos do Sistema Nacional de Emprego do Estado do Rio, onde o movimento caiu 14% no último mês. Os números do IBGE mostram que a fila do emprego diminuiu não porque as pessoas encontraram trabalho, mas porque desistiram de procurar. Não é uma queda substancial, mas é uma queda já quase de 15%. E realmente a gente imagina que isso tem a ver com a população que deixou de procurar trabalho. Que o quadro é um cenário positivo, não se pode fazer essa avaliação. E aí você tem, então, dois grandes problemas, né? É uma mão de obra subutilizada e uma outra mão de obra que está numa situação, digamos assim, precária ou voltada para a informalidade, para tentar atravessar essa crise que o Brasil vem passando desde 2014. Com o mercado de trabalho enfraquecido, famílias brasileiras estão se endividando mais para cobrir o orçamento. O combustível era despesa para o cartão de crédito, mas de tanto andar na reserva da conta bancária, o motorista acabou a pé. O que aconteceu com o carro? Tive que vender. Pagamento de dívidas, dívida de cartão. Agora está sem carro, mas o cartão você salvou. O cartão tive que dar um jeito de salvar. Por quê? Porque a gente fala que não precisa, mas no final a gente não tem como. Dos brasileiros que usam cartão, 20% entendem que ele é um complemento da renda. O Rafael não sai sem o dele nem para uma refeição rápida. A conta de R$ 3 da coxinha com o suco de manga foi para a fatura. Porque o salário não dá para poder pagar a conta. E o que sobra é o cartão de crédito, para a gente jogar a dívida de hoje para o mês que vem. Você está achando demais, né? Pagar coxinha com cartão de crédito. Então eu vou te mostrar um comércio ainda menor que já tem maquininha, né? No crédito ou no débito? No crédito, no débito, os dois. A partir de 5 a gente passa o cartão. O pessoal fala que tá nessa crise aí, né, meu? Aí muita gente não tem o dinheiro, só tem o cartão. As famílias brasileiras estão mais endividadas. É o que mostra o último dado do Banco Central. 23% do que recebem estão comprometidos. E foi em janeiro deste ano que o endividamento voltou a crescer. No ano passado, ele estava em queda. Não é normal você observar que a renda dos indivíduos e das famílias não dá conta. Mais preocupante quando elas recorrem a meios de pagamento tais como cartão de crédito ou cheque especial, que tem altíssimas taxas de juros, para conseguir fazer compras de itens básicos de sobrevivência. São itens básicos que os brasileiros estão mais comprando. Na comparação anual, aumentou muito o consumo de alimentos e bebidas, artigos pessoais, domésticos e farmacêuticos, além de perfumaria, enquanto a compra de móveis e eletrodomésticos recuou. Ou, na linguagem popular, é vender o almoço para pagar o jantar. Mais um motivo de atraso para a recuperação econômica. Na medida que a renda está corroída dessa forma,
de que elas nem conseguem custear a sua sobrevivência, você tem uma transferência de renda enorme de consumo e de investimentos para pagamento de juros. Um carro de polícia atropelou pedestres hoje em Curitiba. Uma câmera registrou o momento em que ele passou por uma rodovia antes do acidente. Segundo testemunhas, o PM que dirigia desviou de um homem que estava atravessando, perdeu o controle da direção, invadiu uma parada de ônibus e bateu em 2 carros. 4 mulheres morreram. Os 2 policiais e o motorista de um dos carros atingidos também se feriram. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento do inquérito que investiga o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do MDB, por crime ambiental. O ministro era um dos sócios da empresa suspeita de ter construído um canal de drenagem numa área de preservação permanente no Rio Grande do Sul. Segundo o parecer da PGR, o suposto crime prescreveu. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, vai analisar o pedido de arquivamento. Eliseu Padilha não quis se manifestar. Morreu hoje em São Paulo, aos 96 anos, o jurista Hélio Bicudo. Ele foi filiado ao Partido dos Trabalhadores e um dos autores do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Foi neste prédio em São Paulo que Hélio Bicudo passou os últimos momentos de uma longa vida em defesa dos direitos humanos. A saúde tinha piorado muito depois da morte da mulher em março. Eles foram casados por 71 anos. Bicudo tinha uma aparência frágil, a fala mansa, mas firme, principalmente quando via direitos humanos ameaçados. Nascido em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, Hélio Bicudo tornou-se jurista e político. Durante o regime militar, nos anos 70, era procurador de Justiça de São Paulo e recebeu a perigosa missão de investigar e combater o Esquadrão da Morte, grupo de extermínio formado por policiais. Quando você tem policiais envolvidos em crimes dessa natureza, normalmente as apurações demoram anos e acabam desaguando na impunidade. Bicudo se filiou ao Partido dos Trabalhadores logo no começo do PT e foi eleito deputado federal. Foi secretário na gestão da prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, e vice na gestão de Marta Suplicy, quando as duas eram do PT. Em 2005, Bicudo deixou o partido em meio ao escândalo do Mensalão. Em 2015, foi um dos juristas que assinaram o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, defendendo que houve crime de responsabilidade por causa das pedaladas fiscais. Hélio Bicudo está sendo velado aqui nesta casa funerária em São Paulo. Ele deixa 7 filhos que estavam com ele nos momentos mais difíceis da batalha pelos direitos humanos, quando a família sofreu ameaças, tentativas de intimidação. Hélio Bicudo também deixou muitas lições. Uma das principais, jamais perder a coragem. Ele aguentou firme. Realmente é um símbolo, é uma pessoa que deixa uma marca na vida brasileira. Ele deixa o exemplo de um homem público que olhou para esse país em busca de melhorias das injustiças sociais que esse país tem, do fortalecimento dos direitos humanos e principalmente a figura, neste contexto, de um lutador. Quem lutou com ele pelos direitos humanos resume assim a importância de Hélio Bicudo. O Hélio sempre se destacou porque era um homem de muita coragem, de muita bravura e de muito idealismo a respeito da virtude que a democracia tem em relação aos outros regimes. O inquérito que apura um suposto repasse da Odebrecht ao ex-governador Beto Richa, do PSDB, é de competência da Justiça Eleitoral. A decisão do desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Luiz Fernando Penteado, atende a um recurso dos advogados do ex-governador. A competência para a investigação do caso tem sido discutida na Justiça desde abril, quando Beto Richa renunciou e, com isso, perdeu o foro privilegiado. É a segunda vez que o inquérito sai das mãos do juiz federal Sérgio Moro para a Justiça Eleitoral. A defesa de Beto Richa afirmou que a determinação restabelece o caminho processual correto, de acordo com a decisão unânime da Corte Especial do STJ.
A Polícia Federal prendeu 5 suspeitos de desviar mais de 5 milhões de reais da Prefeitura de Jales, em São Paulo. Segundo a PF, a diretora financeira Érica Cristina Carpe Oliveira transferia dinheiro público para benefício próprio e de parentes. Também foram presos o marido dela, a irmã, o cunhado e a secretária de Saúde, Maria Aparecida Martins. A Prefeitura de Jales demitiu as funcionárias e nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. Na Bahia, o Tribunal Superior Eleitoral lançou um alerta aos jovens sobre a importância do voto consciente. No evento, o ministro Luiz Fux falou também sobre a lei da ficha limpa. Na plateia, 360 alunos de escolas públicas, municipais e estaduais. No palco, o tema é o voto. O projeto, lançado hoje em Salvador pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, incentiva a consciência dos eleitores para dar mais qualidade à política brasileira. A iniciativa já passou por São Paulo, Paraná e Goiás. Despertar em crianças e adolescentes o interesse pela política para que no futuro haja mais renovação e surjam lideranças jovens. Esse é o propósito do TSE. E para reforçar essa ideia, foi organizada aqui uma eleição entre os alunos. Eleição com candidatos, eleitores e urnas eletrônicas. Teve até simulação do horário eleitoral na TV. Candidatos mirins a governador, prefeito, deputados estaduais e vereadores apresentaram suas propostas. Depois, participaram de um debate. Os alunos formaram filas diante das cabines e votaram nos candidatos que eles próprios escolheram previamente. Que critérios você usaria para votar numa eleição de verdade? Eu, primeiramente, analisaria primeiro as propostas dos candidatos com atenção para poder escolher meu voto, a quem candidato eu iria votar. Depois do resultado da votação, os eleitos, simbolicamente, foram diplomados e falaram dos seus planos. Aumentar o número de professores nas escolas, melhorar a infraestrutura, melhorar a alimentação para que ela venha a ser mais nutritiva e gostosa. O ministro Luiz Fux ressaltou os objetivos do programa do TSE. A finalidade do projeto é exatamente criar os eleitores do futuro, os políticos do futuro, dando a essa juventude noções básicas de cidadania, para que eles comecem a sua vocação cientes desses valores fundamentais e possam trazer um novo panorama político para o Brasil. Sem prejuízo, quando se acrescenta essas noções de cidadania, além de despertarmos vocações, também colaboramos para que haja um voto consciente. O ministro Luiz Fux também falou da lei da ficha limpa. Fux afirmou que condenados em segunda instância são inelegíveis e não podem concorrer nas eleições. O candidato condenado em segunda instância, ele já é um candidato inelegível. Ele é um candidato cuja situação jurídica já está definida. Quando indagado sobre a situação do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, Luiz Fux disse que não gostaria de comentar casos específicos. Há vários casos de políticos que foram enquadrados na lei da ficha limpa. Então, o político enquadrado na lei da ficha limpa, ele não pode forçar uma situação se registrando para se tornar um candidato subjúdice. O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, mandou destruir mais de 60 carros de luxo que valiam o equivalente a 20 milhões de reais. Um trator passou por cima de Lamborghinis, Porsches, Mercedes e motos, tudo importado ilegalmente. Toda a ação foi acompanhada pelo próprio presidente como parte da política anticorrupção. Ele disse que o mundo precisa saber que o país é um lugar de investimentos. Grupos de defesa dos direitos humanos acusam o presidente de executar os usuários de drogas e proteger policiais criminosos. Mas conseguiu uma imagem de efeito, né, Juliana? Que Brasil você quer para o futuro? Me chamo Cauana Veiga, sou de Bossoroca, Buena Terra Missioneira, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero é um Brasil sem corrupção, com mais educação, mais segurança, mais saúde e mais oportunidade para os jovens. Eu sou Angélica Campos, de São João do Paudalho, São Paulo.
O futuro que eu quero para o meu país é um futuro com mais igualdade e humanidade entre as pessoas. Faça para o próximo o que você gostaria que fizesse para você e para a sua família. Eu sou o professor Donizete, falo de Itaperuçu, Paraná. O Brasil que eu desejo é que todos os governantes e o povo brasileiro tenham a dignidade de respeitar as pessoas com necessidades especiais e que deem a oportunidade de sair de suas dificuldades e passar para as suas possibilidades. Eu sou Wilton Mendes, morador de Porto Novo, município de Santana, região oeste do estado da Bahia. O Brasil que eu quero, não é esse Brasil aqui, ó. A quadra de esporte, que era para ser entregue no ano de 2014 e até hoje não foi entregue, está sem a cobertura. As nossas crianças e os nossos jovens já estão fazendo uso da quadra, correndo o risco de ser machucado em pontas de ferro. Dora, moro em Santo Antônio de Vargem Alegre, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o meu futuro é um Brasil sem corrupção, um Brasil que a gente possa viver à vontade, sem criminosos. Então, agora eu sei. Aqui, ó, em liberdade, igual a gente estamos, junto com a natureza, e dar mais valores rurais, porque esse é o Brasil que eu quero. E olhar mais os pensionistas. Aqui é a Maria Aparecida dos Santos, de Santo Antônio de Vargem Alegre, Minas Gerais. Mensagens como essa, todas elas, as mensagens do Brasil que eu quero, estão no Globoplay, na página do JN na internet e no site g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Manda o seu vídeo pra gente. E você vai ver a seguir um caso de violência que indignou o planeta. E autoridades mexicanas relatam que todos sobreviveram à queda de um avião com mais de 100 pessoas. 101 pessoas sobreviveram à queda de um avião a menos de 10 quilômetros do aeroporto de Durango, no norte do México. O avião Embraer 190, operado pela companhia Aeroméxico, tinha decolado às 4 da tarde pelo horário local com destino à cidade do México. Segundo as autoridades, chovia forte. Na queda do avião, 85 pessoas ficaram feridas. 37 foram hospitalizadas, 2 em estado crítico. A maioria dos passageiros conseguiu sair dos destroços do avião andando. As primeiras imagens mostram a cauda do avião em meio à vegetação e a uma coluna de fumaça. A imagem de um caso de assédio sexual na França se espalhou mundialmente na internet, num momento em que o país prepara medidas rigorosas contra essa forma de violência. Marie Laguerre, essa estudante de arquitetura de 22 anos, caminhava sozinha pelas ruas de Paris quando foi importunada por um homem. Ao cruzar com Marie, ele disse palavras obscenas. Ela não aceitou o desrespeito e respondeu, cala a boca. O homem pegou um cinzeiro na mesa e jogou na direção dela. Não acertou, mas Marie ficou irritada, voltou e o homem foi para cima dela. Deu-lhe uma pancada no rosto. Um cliente ainda se levantou, pegou a cadeira e ameaçou atacar o homem, mas se controlou. Ninguém chamou a polícia e o agressor foi embora com uma sacola preta nas costas. Logo depois do ataque, Marie Laguerre foi à polícia e formalizou a denúncia, mas até agora o homem não foi identificado. O Ministério Público aqui da França abriu um inquérito para investigar assédio sexual e, por causa do uso do cinzeiro, violência com arma. A estudante publicou o vídeo nas redes sociais e mobilizou a França. Na internet, Marie disse que reagiu ao assédio e foi atacada à luz do dia, na frente de muitas testemunhas. Quase 2 milhões de pessoas viram e se indignaram com o vídeo. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, apoiou a estudante dizendo total solidariedade. Chega de assédio. A ministra de Igualdade de Gênero, Marlene Schiappa, disse que é inaceitável uma mulher ser atacada porque se recusou a ser insultada. De olho em casos como esse, em que a mulher é atacada sem chance de defesa, e também preocupado com os casos de assédio moral, o governo de Emmanuel Macron espera aprovar ainda essa semana um conjunto de regras anti-abuso, com multas que variam de 90 a 750 euros. Ou seja, pelo câmbio de hoje, o agressor de Marie Laguerre poderia pagar mais de R$3.000 pelas ofensas, sem falar na responsabilidade criminal pelo golpe no rosto da estudante.
Em primeira votação, o Senado francês aprovou por unanimidade a lei contra o assédio. Agora ela segue para votação na Assembleia Nacional. O Jornal da Globo é depois de The Voice Brasil. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.